paz do Senhor Jesus para os irmãos, na manhã desse dia, nesse domingo maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. Eu quero desejar um domingo de paz, um domingo de saúde, um domingo de provisão, cheio da presença de Deus. Vamos hoje dar início à aula da escola dominical e desta forma queremos iniciar com a oração, para que Deus, agradecendo primeiramente a Deus por esse privilégio que Ele nos concede de poder estar reunidos na manhã desse dia, para aprender do Senhor, para aprender um pouco mais a respeito das bênçãos que Deus tem para nós, e queremos orar. E eu peço que os irmãos que estão aí também possa elevar o seu pensamento neste momento, pedir a Deus, agradecer a Deus por mais um dia, pedir a Deus que venha a ser conosco, venha nos ensinar. Poderoso Deus, eterno Pai, Pai de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das luzes, Pai das misericórdias, Deus de infinitas consolações e graça, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Elevamos a nossa voz, o nosso pensamento a Ti na manhã desse dia, primeiramente para Te agradecer, Pai querido, porque ontem deitamos e dormimos e pela manhã acordamos, porque o Senhor tem nos conservado em vida. Te agradecer pelo privilégio que nos concede de estar, Pai querido, na manhã desse dia, reunidos e unidos para aprender de Ti, para sermos ensinados, corrigidos, exortados, repreendidos, capacitados para toda boa obra. Pai, que o Teu Espírito, que é professor por excelência, nos ensine na manhã desse dia, nos esclareça, nos faça entender, Pai, a mensagem que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Pai, toma cada um dos Teus servos em Tuas mãos, toma o pastor Gideão, que é o pastor presidente desta igreja, desta obra, Pai, juntamente com os demais obreiros, Pai, com todos os irmãos, aqueles que estão nos seus lares nessa hora, alcança cada um, repreenda todo o mal, toda a enfermidade, dê saúde e paz a cada um. Te pedimos todas essas coisas, crendo e agradecidos estamos em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, hoje é o dia 3 de maio de 2020, estamos aqui na lição de número 5, que tem por tema libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Só lembrando que o tema principal desta lição, desse trimestre, está bem aqui, que é a igreja eleita. Esse é o tema central do nosso estudo. Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre a libertação do pecado e a nova vida que temos o privilégio de viver em Cristo Jesus. O textual que se encontra em Efésios, capítulo de número 2, versículos 4 e 5, nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática, ela nos diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. São muitas bênçãos concedidas pelo Senhor. Então, é por intermédio dessa maravilhosa graça concedida pelo nosso Deus Todo-Poderoso. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista, você que ainda não está de posse da revista, ela está aqui em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Somente lembrando aos irmãos, encorajando aos irmãos que leiam toda a carta. São poucos capítulos, né? São 6 capítulos apenas.
Então, leia toda a carta, releia, se aprofunde, para que possa ter um bom entendimento. E eu também queria encorajar os que já têm as suas revistas aí de posse no celular. Não deixe de estar estudando cada lição, desde a número 1 até essa agora. É muito importante que a gente possa dedicadamente estar estudando cada lição, porque uma vai completando a outra e assim a gente vai tendo um entendimento melhor. Então é bom que não se perca nenhuma dessas lições. Então, o capítulo 2 de Efésios, eu vou ler aqui rapidamente. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, versículo 1, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Bom, temos aqui um objetivo geral que vamos tentar de uma forma resumida alcançar. O objetivo geral dessa lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Esse é o objetivo geral de toda a lição. E nós temos aqui também os objetivos específicos, que são 3 objetivos que correspondem aos 3 tópicos com seus subtópicos, aos quais nós vamos estudar na manhã desse dia. O primeiro tópico, ele tem aqui como objetivo específico refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Então vamos aprender no primeiro tópico um pouco sobre a nossa natureza pecaminosa. O segundo tópico vai nos explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Então o tema do segundo tópico aprendemos sobre sermos vivificados, nova vida, restaurados de novo através da graça de Deus. E para encerrar o terceiro tópico, informar que a salvação vem de Deus e não das obras. Nós vamos aqui, na medida do possível, trazer alguns versículos que estão aqui citados para um melhor entendimento nosso na manhã desse dia. Bom, a introdução ela nos diz assim: a presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. 2 do 1 ao 10. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como o favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Bom, amados, se é algo que a gente tem que procurar entender cada vez mais, é sobre a doutrina principal, que é a doutrina da salvação. Haja vista que já é um tema que não existe em muitos púlpitos, Em muitos lugares já não se fala mais em salvação, Esse tema é importantíssimo, tem que ser de extrema necessidade e interesse nosso, buscar entender o plano de Deus, o plano de salvação de Deus para nós e para todos os homens.
Hoje só se fala em bênção, 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 e estamos esquecendo do principal. Não podemos de forma alguma. Então hoje nós vamos estudar um pouco dos aspectos relevantes sobre a nossa salvação. Bom, tópico de número 1: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Está lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo de número 1 ao 3. Paulo ali está relatando que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Mortos, vivos, mortos, em ofensas e pecados, e estávamos debaixo da ira de Deus, como está lá em Romanos 3, 23, se eu não me engano, se eu não estiver errado, onde a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa era a nossa condição, essa é a condição de muitas pessoas hoje. Muitos estão fora, livres, foram resgatados, mas muitos ainda estão debaixo da ira divina e precisam se achegar a Jesus, precisam dar atenção a essa mensagem de salvação em Cristo Jesus. Vamos lá. Nossa condição anterior é o que nos revela o apóstolo Paulo ali falando com os irmãos de Éfeso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paratoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. É você andar em falso de uma forma deliberada, por vontade própria, por impulso, por impulso próprio. Algo premeditado, algo que a pessoa ela se impulsiona a fazer. Então, ofensas, quer dizer isso, está andando em passo em falso de uma forma deliberada. O termo para o pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo, de uma forma bem simplificada, como se diz. O que é pecar? Pecar é errar o alvo. Nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo? Agradar a Deus. Qual é o nosso alvo como salvo? Viver uma vida agradável diante de Deus. Como você vai ver lá no livro dos Reis, alguns reis a Bíblia vai citar: e fez o que era reto aos olhos de Deus. E outros a Bíblia já vai dizer: e fez o que era mal aos olhos de Deus. Aquele que fez o que era reto, certamente estava acertando o alvo. E o que fez o que era mal aos olhos de Deus é aquele que errou o alvo, ou seja, deu vazão ao pecado. Então, pecar, de uma forma resumida, é errar o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Assim é a condição do homem, Efésios 2:1. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Essa é a condição do homem que, já diz um hino, que é como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Se é um homem fora da presença de Deus, longe da comunhão com Deus, muitas pessoas dizem: eu creio em Deus, tenho muita fé em Deus, mas todavia não tem aliança com Ele. Ele acredita sim que existe um Deus, mas ele ainda não formou um elo, então ele está ainda vivendo de uma forma longe da presença do Senhor. Então, amados, essa é a condição. O homem é considerado como morto. O homem sem Deus, ele está morto
morto em suas ofensas e pecado. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Aqui está citado aqui Isaías 59, versículo 2, que é um versículo bem próprio, para identificar essa natureza. O homem sem Deus, amado, ele está morto para o pecado, e agora o homem com Deus, o homem que professa fé em Deus, ele tem que viver uma vida fugindo do pecado, porque Isaías 59, versículo 1 e 2, eu acho interessante que a maioria das pessoas só cita o versículo de número 1, que vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os ouvidos do Senhor não está agravado de modo que não possa ouvir. Mas o versículo de número 2, Deus vai falar assim: mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Então, amados, o pecado tanto é perigoso para a pessoa que está longe de Deus, ela já está morta em ofensas e pecado, mas nós que professamos a fé em Deus, também precisamos nos desvencilhar de uma vida de pecado, já que fomos resgatados. É o que diz aqui, Deus vai falar com o seu povo através do profeta Isaías. Deus vai falar: olha, eu não estou ouvindo vocês, eu não estou ouvindo a oração de vocês, porque é o pecado. O pecado de vocês quebrou essa aliança, quebrou essa intimidade, essa proximidade. Haja vista lá no Éden, Adão tinha ali plena condição ali diante de Deus, conversava com Deus toda a tarde, mas quando ele pecou, eles foram distanciados, foram separados, houve ali uma quebra na comunhão. Então não é diferente na nossa vida, amados. Precisamos viver uma vida de santidade, é o que tem sido falado nas outras lições. Então pecar, amados, é errar o alvo. Não temos tempo aqui para falar muito sobre pecado. Muitas pessoas pensam que pecado é matar, roubar e adulterar. Parece que só existe isso, mas se você for em Gálatas 5, do 16 em diante, Paulo vai relatar cerca de 16 coisas que são pecaminosas, e ele ainda vai falar em coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, amados, é muito necessário saber que a mentira também é pecado, roubar é pecado, calúnia é pecado, muitas coisas que são pecados aí. Desprezar o próximo é pecado. Então, amados, precisamos buscar entender mais. Bom, para encerrar aqui, tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer a voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Então a pessoa que está mergulhada numa vida de pecado, na prática do pecado todo dia, ele é considerado como alguém morto, morto em vida, morto em ofensas e pecado. É isso que o pecado faz. O pecado, ele é como um câncer, a doença muito temida nos dias de hoje. O pecado é como um câncer, ele começa com pequenas coisas e vai se alastrando, e se ele não for arrancado, ele se torna uma doença muito grave a ponto de levar a pessoa à morte. Nossas ofensas e pecados, a má conduta em que noutro tempo andastes, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Andar, que quer dizer viver, modo de vida, Nos pecados que vocês viviam, o seu cotidiano, as suas atitudes, ações, as suas palavras, os seus comportamentos. É isso que Paulo está falando quando ele quer dizer andar, a má conduta. Está lá no versículo
de número 2, versículo 2a, em que Paulo fala, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, amados, o modo de vida, Paulo está se referindo ao modo de vida vivido pelas pessoas antes de Cristo Jesus. Tá? Então existe uma diferença na vida do homem, né? A vida dele até Jesus é uma, de Jesus para frente ela é outra. Sem Jesus vivíamos mortos em ofensas e pecados. Agora com Jesus nós somos convidados a viver uma nova vida de santidade, uma santificação progressiva, dia após dia. Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu sou melhor do que hoje, e é assim que Deus quer que a gente busque viver. Então, refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Então, isso que Paulo está dizendo, quando o modo como que as pessoas viviam, a má conduta, o comportamento errado, desagradável a Deus, quando estávamos no mundo. Quantas pessoas que outrora eram ladrão, eram assassino, mas que ao aceitar Jesus deixou toda aquela vida e agora vivem uma vida para a glória de Deus. Quantas mulheres que eram prostitutas, que vendiam seus corpos, mas ao aceitar Jesus agora vivem uma vida totalmente diferente. Quantas pessoas eram corruptos, quantos eram mentirosos, quantos eram maldizentes, mas que ao aceitar Jesus agora vivem uma conduta diferenciada. Vamos lá. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, furto e mentira, e outros mais. Paulo vai dar aqui uma quantidade de coisas que as pessoas, está lá em Efésios 4, do 22 em diante, práticas que as pessoas deviam evitar e coisas que as pessoas deviam agora praticar. Assim é a vida do salvo. Você deixa algumas coisas de lado e agora você abrange outras. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que o espírito maligno que está em você, ele sai, e agora alguém tem que tomar posse desse corpo, que é o Espírito Santo. O Espírito, ele tem que passar a habitar em você. Se o espírito mal sair e a casa ficar vazia, aquele espírito mal que saiu de você, ele rodeia por aí e vai buscar outros lugares, e a Bíblia diz que não achando, ele volta para a sua antiga casa. E se ele voltar a achar vazia, ele entra ali e traz outros 7 espíritos piores do que eles. Então o estado da pessoa se torna muito pior. Então, ao mesmo passo que nós recebemos a Cristo e deixamos a velha natureza, agora nós tomamos posse de uma nova natureza. Bom, então, andaste segundo o curso deste mundo na imoralidade e na mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Romanos 12, 2, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele vai falar no versículo de número 2: e não vos conformeis com esse mundo. Ele está dizendo: não tomem a forma desse mundo, não imitem a prática desse mundo. Paulo está falando, não imitem essa cultura mundana, não imitem as práticas mundanas, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amados, estamos vivendo dias difíceis, em que muitos de nós têm abraçado cultura mundana, cultura lá de fora. Muitos de nós têm se tornado mais parecidos com as pessoas lá fora do que parecido com Cristo. As pessoas lá fora estão agonizando, querendo ver algo diferente em você.
querendo ver algo diferente em mim. E se elas de repente deparam comigo e vê que eu estou igual lá fora, o que ela virá fazer aqui dentro? Não vai ter motivação para ela vencer de Jesus. As pessoas estão querendo ver coisa diferente. Não podemos de forma alguma aceitar as práticas. Quantos estão aceitando coisas? Quantos pecados que agora já não é mais pecado? Isso é muito grave, precisamos tomar cuidado, porque Paulo vai falar aos crentes romanos que eles não deveriam tomar a forma, andar igual, falar igual. Não podemos de forma alguma. A Bíblia diz que nós somos salvos, e salvo quer dizer separado. Você foi tirado de um estado e agora você está em outro. Se você está aqui, você não pode estar praticando o que era da sua vida anterior. Para encerrar aqui, andastes segundo o príncipe das potestades do ar, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar. Por isso que Paulo falou aos Romanos: sejam transformados pela renovação da vossa mente. Aqui é o campo de batalha. É aqui aonde Satanás ele tenta de todas as formas te bombardear. Ele tenta de todas as formas trazer confusão à sua mente. Indica que os agentes malignos têm capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, que vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não creiam no Evangelho. Então Satanás ele tem o poder de cegar os incrédulos. Aqueles que creem, ele não tem, ele perde o poder. Mas aquelas pessoas que não acreditam, que não dão crédito na mensagem divina, Satanás cega eles ainda mais para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mais adiante na carta, Paulo alerta que nossa luta é contra tais seres do mal. Efésios 6,12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Então Satanás só vai ter o poder de te influenciar se você resolver dar ouvido à voz dele e não ao Espírito Santo. Então Satanás, quando uma pessoa mata alguém, quando uma pessoa rouba, quando a pessoa pratica todos os atos errados que não agradam a Deus, de alguma forma Satanás os está induzindo. Não foi isso que ele fez com Eva lá? Não foi isso que ele fez através da serpente? Ele usou de sua astúcia para colocar dúvida na mente de Eva. E ele continua se utilizando da mesma tática. Ele continua ainda colocando dúvida na mente das pessoas, inclusive na mente daqueles que se chamam servos do Senhor. Ele vai fazer de tudo para colocar confusão na sua mente, para te influenciar. Ele não pode fazer você pecar, mas ele pode te dar uma ajudinha. Ele pode alimentar o teu desejo. Mas seja firme, porque Jesus ele já venceu todo o mal. Jesus ele nos garante a vitória. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Está lá em Gênesis 6,5, onde Deus vai dizer, antes do dilúvio, Deus vai dizer que toda a imaginação do coração do homem é má continuamente. Ou seja, amados, nós somos pecadores. Nós herdamos o pecado de Adão. Tudo que nós queremos é pecar. Nossa carne, ela clama pelo pecado. A natureza, ela é pecaminosa. Nós vivemos uma luta diária, um conflito diário. Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo de número 5, no versículo 16 em diante. Paulo vai falar assim: digo, porém, andai em espírito, e vocês não vão cumprir as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes dois opõem-se um ao outro, para que vocês não façam o que vocês querem.
mas não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, amados, a nossa carne, ela tende para o pecado, mas o nosso espírito que está dentro de nós, ele quer Deus, ele quer as coisas de Deus. O Espírito Santo que em nós habita quer nos elevar à presença de Deus, quer nos impulsionar para buscar as coisas do alto, mas a nossa carne, ela quer inclinar-se para o pecado. Então existe essa guerra, esse conflito dentro de nós, aonde quem pode decidir o final, em grande parte, sou eu e você. Se você alimentar mais a carne, você vai ser carnal, mas se você alimentar mais o Espírito, você vai ser espiritual. É o que Paulo está dizendo. Ele falou, andem em Espírito, busquem a comunhão com o Espírito, e vocês não vão ceder aos apelos malignos da carne. Paulo está dizendo, vocês não vão viver uma vida no pecado, se vocês conseguirem andar, se envolver com o Espírito Santo. Bom, estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Efésios 4,18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Glória a Deus. Estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Deus nos proporcionou o privilégio de nos tornar filhos por adoção, através do sacrifício de Jesus Cristo. Somos pecadores por natureza, mas não temos mais prazer no pecado. Todos pecaram, diz a Bíblia, mas existe uma diferença, que o crente, ele não tem mais prazer no pecado. O incrédulo não, ele peca e ele se gaba, ele se exalta do pecado que cometeu. O crente não, o crente ele se entristece, o crente ele se arrepende, ele não tem mais prazer no pecado. Essa é a diferença. Vamos passar aqui para o tópico de número 2, vivificados pela graça. Glória a Deus, estamos correndo para que possamos cumprir todo o cronograma aqui da lição. Vivificados, graças a Deus que Ele nos deu vida, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou, e por isso nos vivificou por meio da sua graça. A graça que é o favor não merecido. Bom, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Efésios 2:3, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor, né? Após Paulo constatar ou verificar a condição do homem morto em seus pecados, aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, 3, Paulo vai começar a descrever os atos divinos do amor e da misericórdia do nosso Deus, que alteram o quadro caótico da raça humana, que altera todo o nosso quadro crítico, né? Outrora mortos em ofensa e pecado, condenado à perdição eterna, agora surge uma luz, surge uma oportunidade de salvação. Amados, é muito bom. Isso é algo divino, extremamente divino. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara de forma exultante, né? Com alegria, com prazer, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, né? Deus nos amou de uma forma muito imensa. Paulo declara isso. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos.
estávamos completamente debaixo da ira divina, fazendo tudo que não agradava a Deus, condenados à perdição, mas Ele nos amou de uma forma tão extraordinária, Deus nos amou de uma forma tão tremenda, que Ele usou conosco de misericórdia. Deus não esperou que fôssemos bons, não. Esse chama-se o amor incondicional, o amor ágape, o amor de Deus. Geralmente nós, como ser humano, temos muita facilidade em amar aquele que nos ama, em abençoar aquele que nos abençoa, em perdoar aquele que nos perdoa, mas nós vamos aprender aqui com o nosso Senhor que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Não éramos bons, não éramos merecedores, como não somos merecedores. Nenhum ser humano é merecedor, por mais bom que ele seja, porque habita em nós uma natureza pecaminosa. Então, a misericórdia, a compaixão e simpatia para com os indignos. Eu queria que ler um versículo que eu não me lembro de qual, é Romanos 11, versículo 32, 30 a 32. Romanos 11, do 30 ao 32, que vai falar dessa misericórdia e dessa compaixão para com aqueles que são indignos, não são merecedores. Diz assim, porque assim como vós antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, ou seja, dos judeus que rejeitaram o Senhor, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deus é misericordioso para com todo ser humano, não importa a fé que ele professa, não importa o quão desobediente ele se encontra, Deus ele se mostra sempre misericordioso com cada um de nós. Eu só faço um destaque aqui que Mateus capítulo de número 5, ali do verso 7, vai dizer que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A Bíblia também vai dizer que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não executarem misericórdia. Então eu faço aqui abro um parênteses para dizer que assim como Deus é extremamente misericordioso para com o ser humano, para com cada um de nós, da mesma forma nós também precisamos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem, que erram contra nós, que pecam contra nós, contra aqueles que estão aí totalmente separados da vida de Deus. Também nós precisamos usar de misericórdia, de bondade, amor e compaixão com essas pessoas. Essa é a vontade de Deus. Mateus capítulo de número 5, verso 43 em diante, Jesus vai falar ali sobre a necessidade que temos de amar os nossos inimigos, abençoar os que nos amaldiçoam, bendizer os que nos maldizem e orar pelos que nos perseguem. Jesus vai dizer, porque se vocês amar somente a quem vos ama, que proveito virá daí? As pessoas lá fora não fazem também o mesmo? Então é desafiador ser um servo de Deus. Então assim como Deus é misericordioso, precisamos nós também usar de misericórdia. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria deixar aqui também, está na revista, primeira epístola de João 4,9, que vai dizer assim, ó: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos, né? Nisto se manifestou o amor de Deus. É importante que os irmãos leiam pelo menos esse capítulo 4 de 1 João, do versículo 7 até o versículo 21, porque no versículo 20 ao 21 eu vou só resumir aqui, mais uma vez trazendo para nós uma lição prática, já que Deus nos amou tanto, né? E nós precisamos agir assim também. Está escrito aqui, ó: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Essa é a vontade que Deus tem para nós. Ele manifestou seu amor entregando seu Filho unigênito para a salvação de todos nós, sendo nós ainda não merecedores. E Ele quer que procedamos desta mesma forma. Bom, vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas, ou descrevendo os presentes divinos, divinamente concedidos aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Está lá em João 3,3, no diálogo de Jesus com Nicodemos, que vai dizer que necessário é nascer de novo. Se não nascermos de novo, de forma alguma podemos herdar o reino dos céus. Jesus vai falar assim, dessa forma, amados, ali para Nicodemos. Só para nós lembrarmos, eu gostaria de ler aqui, ó. Jesus respondeu e disse: na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aquele que não ressurge, essa nova natureza em Cristo, né? Uma natureza totalmente diferente da velha, que é morta em ofensas e pecados, se não nascer de novo, de forma alguma poderemos ver o reino de Deus. Então precisamos a cada dia pedir ao Senhor que nos ajude a ser verdadeiramente nova criatura, a nascer de novo. Precisamos todo dia, irmão. Bote isso na sua mente, no teu coração. Todo dia nós precisamos renascer, nascer de novo. Vivemos num mundo de pecado, a nossa carne é inclinada para o pecado, e todo dia nós precisamos buscar essa renovação. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus. Não vem, não são os nossos feitos, né? Nós não fazemos as obras para ser salvo. Não funciona, é isso que Paulo está ensinando. Não fazemos as obras para alcançar a salvação, como muitos pensavam e pensam. Não, mas nós fazemos as obras porque nós somos salvos. As obras é uma evidência da nossa salvação em Cristo Jesus. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2,6. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo.
Os mesmos benefícios alcançados por Cristo, ou seja, a ressurreição, assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, né? A vida eterna, assim como Ele tem vida eterna, nós também somos herdeiros da vida eterna, e o galardão que receberemos nos céus, está lá em 1 Coríntios 15, do 3 ao 8, depois o 20 até o 25. É muito bom que os irmãos leiam toda a carta aos Coríntios, e também o capítulo de número 15 de 1 Coríntios, leia todo ele, são cerca de 60 versículos, mas vai falar ali da nossa ressurreição, com que corpo viremos, como é que vai acontecer, são informações tremendas. Vai encerrar lá no final dizendo que devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque há galardão para o nosso trabalho. Bom, assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Não somos merecedores, amados, não merecemos, como já temos falado, mas foi pela graça do Senhor, esse favor não merecido. E para encerrar, o tópico 3, que vai falar sobre a salvação não vem das obras. Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. Está bem claro. Deus, ele não se agrada da preguiça espiritual. Muitas pessoas pensam que fazer a obra se resume simplesmente em vir aos cultos, ouvir os louvores, sentar no banco e depois ir para casa. Fazer a obra de Deus não se resume em estar nos cultos. Fazer a obra de Deus está em pregar a palavra, ensinar a palavra, evangelizar, levar boas novas, estender a mão ao caído, libertar o cativo, alimentar o faminto, visitar os enfermos, órfãos e viúva. Fazer a obra compreende muitas coisas. Então, a maior identificação de um salvo é essa, é a vida dela, é o proceder dela, é o que ela faz, é o seu dia a dia. É isso que evidencia. Bom, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Irmão, você que me escuta, você que está no seu lar, quantos de nós em outro tempo, antes da presença de Deus, vivíamos uma vida atribulada, sem paz? Às vezes não faltava nada dentro de nossa casa, mas a gente não tinha paz, não tinha tranquilidade, tínhamos um medo excessivo da morte. E hoje em Cristo Jesus nós podemos gozar da paz, a paz que excede todo entendimento. Isso é uma das bênçãos que nós podemos gozar a partir do momento que recebemos a Cristo em nossa vida, né? Somos livres da morte espiritual, da condenação eterna. É muita bênção, meu irmão, é muita maravilha. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem é a comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos os que recebem Cristo como Salvador. Hoje não precisamos mais ter medo da morte, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele venceu a morte. Quantas pessoas nesse momento de causa e de pandemia estão aterrorizadas, com medo de morrer com esse vírus? Quantas pessoas estão tão tomadas de medo de morrer, que elas talvez estão morrendo não da doença, mas do medo. Porque Jó mesmo vai dizer que o mal que ele temia lhe sobreveio. Sabe? O medo é algo tão terrível que ele é capaz de baixar a imunidade, ele é capaz de provocar doença nas pessoas.
porque ataca o emocional, o psicológico. Bom, a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido, Romanos 3:24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos 11:6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, a salvação e a perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Então, amados, Deus nos concedeu esse presente, a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Mas Deus não obriga ninguém a receber a salvação. Deus concedeu algo grátis, pela graça, né? Não fizemos nenhum esforço para alcançar. Foi Cristo que fez tudo na cruz do Calvário. Foi Jesus que derramou lá o sangue dele na cruz. Foi Ele que se entregou para que nós pudéssemos, agora, através da fé no seu sacrifício, receber a salvação. Agora Deus também dá ao homem a liberdade de responder sim ou não a essa mensagem de salvação. O nosso trabalho é pregar, a nossa missão é pregar o Evangelho, anunciar às pessoas a salvação em Cristo Jesus, mas elas têm o direito de aceitar ou não. Deus não obriga ninguém a servi-lo. As obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é: isso não vem de vós, não vem de nós. A salvação trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato. Você faz as obras e Deus te recompensa com a salvação. Não é assim que funciona. Essas informações incluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2:10. Não somos salvos pelas obras, mas em Efésios 2:10 vai dizer que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Jesus Cristo é o maior exemplo de obras. A Bíblia diz lá em Isaías que ele era homem experimentado nos trabalhos. Nosso Jesus andou por essa terra evangelizando os pobres, curando os enfermos, libertando os cativos, alimentando os famintos, levando paz, levando esperança. Então nosso Jesus, ele é exemplo de trabalho, meus irmãos. Então a igreja também precisa trabalhar, precisa imitar os passos de Jesus. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, um novo ser. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo as obras mais, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Aquele que antes andava mentindo, roubando, matando, adulterando, se prostituindo,
agora ele anda honestamente, agora ele anda testemunhando de Cristo, revelando a nova natureza em Cristo. É dessa forma, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Só aqui destacando e já encerrando, conseguimos aqui completar nossa 1 hora como determinado. Tiago, capítulo de número 2. Capítulo de número 2 de Tiago, ele vai ali, acredito que corroborar com Paulo. Alguns podem até entender mal ao ler a carta de Tiago nessa parte, onde Tiago vai falar que a fé sem as obras ela é morta. Tiago, capítulo de número 2, você pode ler depois todo o capítulo em tua casa, do 14 em diante. Eu queria ler só apenas alguns. Ele vai dizer assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago não está contradizendo Paulo aqui de forma alguma, mas ele está trazendo um esclarecimento a pessoas que simplesmente diziam ter fé a Deus, mas essa fé não era vista, né? Não é o que nós falamos que determina se temos fé ou não, é o nosso viver, é o nosso andar, como disse Paulo. Ele está dizendo: se o irmão ou a irmã tiverem nus e falta de mantimento cotidiano, e algum de vocês lhes disser: vai em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Né? O que adianta eu dizer que eu tenho tanta fé em Cristo Jesus, se bate um irmão na minha porta dizendo que tem um alimento, e eu, ao invés de suprir a sua necessidade, eu digo para ele: não, vai embora, Deus vai prover, Deus vai te dar. Que fé é essa? É o que Tiago está dizendo, né? Essa fé é uma fé morta, tá? Então a fé sem as obras, ele diz assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Crês tu, Tiago diz no versículo 19, crês tu que há um só Deus? Faz bem, também os demônios creem e estremecem. Então, amados, são versículos aqui para nos fazer entender melhor as coisas de Deus. Precisamos tomar posse dessa graça, receber a salvação pela fé, mas é tempo da igreja também demonstrar essa fé através de ações. Eu fico tão maravilhado de ver pessoas aí com esse caos que está havendo, essa pandemia aí, como o povo brasileiro ele é solidário. Pessoas que às vezes até se dizem ateu, mas estão trabalhando de todas as formas, recolhendo mantimento, doando dinheiro, sabe? Trabalhando ali, se interessando pelas pessoas necessitadas. E muitas pessoas abrem a boca para dizer fé, mas num momento como esse, elas não se sentem comovidas. É isso que Paulo está dizendo. É necessário evidenciar a nossa fé através das obras. Que Deus abençoe os irmãos, e já cumprimos aqui o nosso horário. Logo mais às 18 horas estaremos nós aqui num grande culto de louvor e de adoração ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos a participar. Aproveite esse tempo que você está em casa, estude mais, aprenda mais, porque Deus quer fazer de você um canal de bênção. Deus quer fazer de você um ganhador de almas, um anunciador de boas novas. Deus ele quer te instruir. Você precisa estar capacitado para isso. Você precisa saber pelo menos um pouco, amados. Então aproveite bastante para estudar ao máximo, porque a palavra de Deus ela traz paz ao nosso coração. A palavra é libertadora. Bom, amados,
Eu quero te convidar logo mais à noite. Não vou falar para você assistir o culto, não. Eu queria que os irmãos participassem dentro da tua casa. Não faça com esse culto online como se fosse um vídeo qualquer que as pessoas colocam no YouTube. Não. Adore a Deus aí dentro do seu lar também. No momento em que for dado início, se assente, para todas as suas atividades, para tudo. Quando estamos nos cultos normais, não é isso que nós fazemos? Paramos tudo e viemos para cá, para a casa do Senhor, para adorar. Assim também deve ser nos cultos online. Não deixe para assistir depois, depois eu assisto. Não é um filme, não é um documentário, é um culto, é uma adoração. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu quero orar por todos nessa hora e agradecer a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, bendito e amado Senhor, mais uma vez estamos nós aqui, agradecidos, meu Pai, porque estávamos nós em outrora mortos em ofensas e pecado, estávamos debaixo da ira e condenados à perdição eterna, mas por intermédio do Teu Filho Jesus, o Senhor nos vivificou, Pai, e nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa na manhã desse dia, que nos alimenta, nos ensina, nos sustenta, que nos orienta, meu Pai, e que nos capacita para toda boa obra. Pai, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui presentes, os teus servos, Pai querido, que estão nos seus lares, Pai, como teu filho pastor Moab, que está ali, Senhor Deus, resfriado, Senhor, toma o pastor Gideão também, cada um dos irmãos nessa manhã, meu Pai, aqueles que nós não temos visto, mas o Senhor está vendo, meu Pai, vai de encontro a cada um dos teus servos nessa hora. Pai, liberta o cativo, o oprimido, restaura o contrito, Pai querido, repreenda toda essa maldição que aí está, toda essa enfermidade, sustenta o nosso país, sustenta essa terra, Pai, que seja esse tempo em que muitos venham se chegar a Ti, meu Pai. Estamos indo para os nossos lares agora, saindo da Tua casa, mas não da Tua presença. Seja conosco, seja com cada um dos Teus servos. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja que aguarda a vinda do Senhor Jesus. Nós dizemos amém. Glória a Deus.